partido mais votado foi o Partido Socialista, obteve 38% dos votos, ao passo que o Partido Comunista não passou dos 12,5%. Esses resultados eleitorais significavam claramente uma vitória do centro. Partido Socialista e Partido Social Democrático tinham mais de metade dos votos do país. O governo pretende utilizar os últimos meses de governação para fazer a revolução que estava no seu projeto. Mas o triunfo eleitoral do mês de abril tinha dado ao Partido Socialista uma enorme força política. Tratava-se agora de contrapor a legitimidade civil representada pelo triunfo nas urnas à legitimidade revolucionária que o Conselho da Revolução dizia representar. E o conflito latente entre os dois partidos, os do centro e os da esquerda, leva os ministros socialistas a abandonarem o governo e logo a seguir o Partido Socialista organiza em Lisboa, aqui na Fonte Luminosa, um comício que reuniu centenas de milhares de pessoas. O Dr. Mário Soares, num discurso muito enérgico, denunciou o perigo que estávamos a atravessar de cair numa ditadura de esquerda. Podem estar certos que marcharemos em frente no caminho da revolução, no caminho do socialismo, mas mantendo os direitos da pessoa humana, mas mantendo as liberdades, mas mantendo a democracia. Inicia-se então o período que ficou conhecido como o Verão Quente e chega a recear-se a Guerra Civil. Em muitas povoações, sobretudo no norte de Portugal, as sedes do Partido Comunista, em muitos casos, foram incendiadas. Em agosto, 9 membros do Conselho da Revolução publicaram um documento em que se opunham ao totalitarismo do Bloco Comunista, pondo, enfim, na linha das grandes democracias ocidentais. E a Assembleia do Exército, reunida em Tancos, decidiu demitir os oficiais que representavam o Exército no Conselho da Revolução. Um desses oficiais era o general Vasconcelos, que se via privado de legitimidade para continuar no governo e foi substituído pelo almirante Pinheiro de Azevedo, que era considerado um partidário da moderação e do alinhamento com a Europa, mas não teve força para dominar a agitação que parecia ter-se mesmo instalado no país. O sexto governo veio para ficar e ficará enquanto o povo português quiser. O povo é sereno. O povo é sereno. O povo é sereno. O povo é sereno, não tem perigo. É apenas fumaça. Em setembro desse ano, o edifício do Parlamento esteve cercado por elementos revolucionários e sucederam-se episódios tão graves como, por exemplo, o ataque e o incêndio da Embaixada da Espanha, o silenciamento da Rádio Renascença com uma carga explosiva que foi lá mandada colocar pelo governo. E, por fim, isto culminou por uma declaração do governo dizendo que estava inibido de governar. Já chega, não gosto de ser sequestrado, é uma coisa que me chateia. Isto não é fácil de resolver, é difícil. Vocês já viram agora o governo suspender a sua atividade? É assim, fora do normal. O movimento militar de 25 de novembro, desencadeado pela esquerda, foi rapidamente dominado pelas forças fiéis ao governo e marcou o fim dessa tentativa de escalada marxista e o triunfo definitivo da linha moderada da Revolução.
Foi, portanto, já num clima de normalidade que se fez a eleição do Presidente da República, General Ramalho Eanes. A beleza com que o povo português soube responder a todas as situações ditatoriais, a sua determinação de viver a liberdade e a paz, demonstraram a justeza do programa do MFA e a afirmação do povo português à sua mensagem, que em 25 de novembro de 75 ficou de novo claramente expresso. As duas realidades históricas mais importantes na primeira década do novo regime foram, em primeiro lugar, o relevo dado ao poder local, com a transferência de uma grande parte das receitas públicas para as câmaras municipais. É claro que isto permitiu uma revalorização importante da vida local. O segundo facto é a entrada de Portugal na Comunidade Económica Europeia. A candidatura tinha sido formalmente apresentada em 1977 e, a partir daí, todos os governos reconheciam que, após a liquidação do nosso ultramar, a vida económica portuguesa exigia um relacionamento muito mais estreito com a Europa. O ato formal de adesão só se verificou depois de 8 anos de negociações e teve lugar no ano de 1985, num ato solene que teve como cenário o claustro manuelino dos Jerónimos. Isso também tem interesse porque revela que o governo pretendeu chamar a atenção para o caráter histórico daquela cerimónia. Era realmente toda a história nacional que mudava o seu rumo. O Governo inscreve no centro das suas preocupações a melhoria da qualidade de vida e do bem-estar dos portugueses, essência da sua luta pela justiça e por mais sólidos suportes materiais e culturais da liberdade. O primeiro mandato presidencial do general Ramalho Eanes terminou em 1981. Os partidos de direita coligaram-se naquilo que se chamou a Aliança Democrática, AD, e resolveram apresentar um candidato, era o general Soares Carneiro. Durante essa campanha, quando o primeiro-ministro, Dr. Francisco de Sá Carneiro, tentava dirigir-se para o Porto, o avião em que viajava caiu pouco depois de levantar voo e morreram todos os seus ocupantes. É o desastre de Camarate. Num horrível acidente de aviação, morreu hoje, ao princípio da noite, o primeiro-ministro de Portugal, Dr. Francisco Sá Carneiro. Ignoramos ainda as causas do acidente, que serão apuradas no mais rigoroso inquérito a que se procederá de imediato. As autoridades oficiais afirmaram que se tratava simplesmente de um acidente, mas a hipótese de um atentado nunca pôde ser completamente afastada. O desastre emocionou todo o país, mas nas eleições o general Ramalho Eanes foi reeleito logo à primeira volta por uma grande maioria. Ele agora tinha do seu lado não só a metade conservadora do país, que o tinha imposto na primeira volta, mas também a metade progressiva, que o tinha reconhecido como um homem capaz de realizar as suas aspirações. Sá Carneiro foi substituído no governo pelo Dr. Francisco Pinto Balsemão, mas a AD pouco mais tempo durou. O desalento é quebrado apenas por um acontecimento que encheu a nação de orgulho. Winner of the gold medal, representing Portugal, Olympic champion Carlos Lopes.
outro facto importante, logo no ano seguinte, é que em 1982 se fez a primeira revisão constitucional. Foi extinto o Conselho da Revolução, que era composto exclusivamente por militares, que tinham uma espécie de funções de Tribunal Constitucional. O general Ramalhianes foi reeleito para um segundo mandato e ao general Ramalhianes sucedeu na presidência o Dr. Mário Soares, que era o líder do Partido Socialista e uma personalidade de excepcional fulgor político. Houve uma renhida campanha em que o resultado chegou a parecer duvidoso, mas as urnas deram a vitória ao candidato socialista, que na própria noite em que estavam a acabar de se contar os resultados, e ele anunciou solenemente que iria ser o presidente de todos os portugueses. Serei em absoluto fiel aos meus compromissos, isto é, que serei o presidente de todos os portugueses, como foi no passado. Promessa que ele cumpriu, o que lhe valeu uma reeleição, com o apoio do próprio PSD, o seu antigo antagonista. O seu prestígio abriu certamente o caminho a um novo candidato do Partido Socialista, o Dr. Jorge Sampaio, e também Jorge Sampaio se viu reeleito para um segundo mandato numa vitória fácil. A terceira situação que se deve salientar é a estabilidade política. Regressou-se assim a uma espécie de novo rotativismo entre as forças do centro. Por um lado, o centro-direita, protagonizado pelo PSD, por outro, o centro-esquerda, representado pelo PS. Essas duas tendências têm-se revezado no poder e à vigência do PSD deu-se o nome de cavaquismo, por ser chefe do governo o líder do partido, o professor Aníbal Cavaco e Silva. O PSD dominou o governo durante toda a década de 85-95 e realmente reintroduziu a ordem administrativa e financeira no país. É claro que para isso tiveram um peso decisivo as injeções de fundos internacionais resultantes da entrada de Portugal na União Europeia. Alguns dirão que ficámos aquém do desejável. Outros considerarão que fomos longe demais. Não é uma etapa final. É antes o começo de um novo ciclo. A maioria desses fundos foi aplicada em infraestruturas e numa eficiente rede de estradas de tipo novo, mas em janeiro de 1995, o primeiro-ministro Cavaco e Silva anunciou que não se iria recandidatar ao cargo de presidente do PSD. Esse anúncio causou surpresa e decepção para os admiradores da sua obra política e talvez por isso o PSD perdeu as eleições legislativas do ano 95 e o centro-esquerda voltou assim ao poder, agora representado pelo secretário-geral do Partido Socialista, engenheiro António Guterres. O governo do engenheiro António Guterres, de 1995 até 2001, marca uma época de paz política, de tolerância, de ampla liberdade. Afirmo solenemente, pela minha honra, que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas.
O abrandamento das forças económicas refletiu-se nas finanças públicas e obrigou o governo a sucessivos orçamentos retificativos, com derrapagens orçamentais que refletiam uma crescente perda do vigor do Estado, que não conseguia impor os seus próprios orçamentos. Uma hostilidade generalizada dos instrumentos de opinião, em particular da imprensa, influenciou muito os resultados das eleições autárquicas de dezembro de 2001. Nessas eleições, os autarcas do PSD obtiveram vantagem sobre os autarcas do PS. O primeiro-ministro António Guterres interpretou esses resultados como uma perda de confiança política. Por isso mesmo, pedirei ao Sr. Presidente da República que me receba para lhe apresentar o meu pedido de demissão das funções de Primeiro-Ministro, querendo com isto contribuir para a criação de uma situação que permita um pleno restabelecimento da confiança entre governantes e governados. De harmonia com a disciplina estipulada na Constituição, o governo passou então à condição precária de puro governo de gestão, isto é, governo que se ocupa só da administração corrente, das coisas simples. E é durante esse período do governo de gestão que Portugal conhece uma das mudanças mais visíveis de todo o seu processo histórico. O escudo, que era a moeda nacional desde 1911, é substituído pelo euro desde o dia 1 de janeiro de 2002. As eleições legislativas foram então marcadas para o mês de março de 2002 e os resultados das urnas deram o primeiro lugar, mas não deram a maioria absoluta, ao Partido Social Democrático, que era liderado pelo Dr. Durão Barroso. Considero esse mandato uma grande responsabilidade. Pelo meu lado, farei tudo, mas tudo o que estiver ao meu alcance para dar a Portugal uma solução de estabilidade e de credibilidade. De harmonia com a Constituição, o chefe do partido mais votado foi chamado a formar o governo e ele, para ter maioria, coligou-se com o CDS, liderado pelo Dr. Paulo Portas, que no novo governo assume uma posição chave. É Ministro de Estado e, ao mesmo tempo, Ministro da Defesa Nacional. Esta nova equipa governativa inicia os seus trabalhos com uma denúncia da situação das finanças públicas, condenando por esse resultado o governo anterior. Nós vamos levar a cabo a redução do IRC de 30% para 20% até 2004. Vamos fazê-lo. E se não o fazemos agora é apenas por uma razão muito simples. É pela situação em que os senhores deixaram o país. Sr. Deputado, os senhores deixaram Portugal de tanga. Entretanto, o chefe do governo português, em 22 de novembro de 2004, foi eleito presidente da União Europeia, sendo substituído na chefia do governo português por Pedro Santana Lopes. Uma figura menos consensual que o seu antecessor. O Presidente da República, Dr. Jorge Sampaio, anunciou a dissolução do Parlamento e pronunciou, a esse respeito, severas palavras de condenação para a ação governativa do Governo. As eleições realizaram-se em 20 de fevereiro de 2005, dando a maioria ao Partido Socialista, liderado por José Sócrates. O novo governo exerceu
a sua ação num ambiente de grande depressão económica, que tentou debelar e desencadeou alguns conflitos sociais, designadamente com os professores, a propósito da questão da avaliação. Um clima de desagrado por parte de alguns eleitores, o PS a perder as eleições para o Parlamento Europeu, mas pouco depois recuperou a maioria, embora apenas a maioria relativa, nas eleições legislativas de outubro de 2009. E há muitos portugueses que se interrogam sobre qual seja o grande projeto nacional que deve constituir a razão de ser da nação portuguesa. Há quase 1000 anos que se construíram as primeiras muralhas deste castelo. Foram muitos séculos, todos difíceis e todos diferentes. É o século XII, o século da fundação, de Dom Afonso Henriques, da luta contra os mouros, das grandes catedrais românicas. Depois o século XIII, o século dos forais, o século da Revolução de Dom Afonso III, o século em que começa em Portugal o estilo gótico. Século XIV, a Revolução do Mestre Davis, a glória de Aljubarrota. O século XV, o século daquele povo que vemos pintado nos painéis. O século das capelas imperfeitas, das caravelas no Atlântico, o tempo do infante Dom Henrique. O século XVI, a glória do Império, da Índia e do Brasil. O século XVII, as sombras no céu de Portugal, mas a expansão portuguesa a lá está no mundo. O século XVIII, o ouro do Brasil, Dom João V, as reformas de Pombal. O século XIX, século de martírio, das invasões francesas, das lutas fratricidas, mas também dos grandes progressos, os primeiros comboios, os primeiros selos, os primeiros telégrafos. O século XX, o século em que vêm os primeiros aviões e os grandes aviadores, o século dos últimos fumos do Império. Agora estamos no início de um século novo e do novo milénio. Nesta etapa da nossa grande capinhada histórica, muitos portugueses desejariam uma definição mais clara de um projeto de vida coletiva para o futuro. A história diz-nos quem fomos, mas é a política que tem de nos dizer quem iremos ser.